Vamos lá. Ainda sobre o império do bem praticado por Jesus, tem uma coisa interessante. A ética cristã passa pela abolição, pelo extermínio completo da violência, suprindo a força e entronizando a generosidade. Olha que troca, né? Essa troca vai na contramão do mundo. No mundo tão violento, né? No mundo tão assustador que nós vivemos, que hoje, quando alguém pisa no seu pé, você tem que pedir desculpa. Porque se você ficar calado, quem pisou no seu pé já vai entender que você não gostou e talvez ali surja um problema muito sério. Então é por isso que os cristãos, aqueles que verdadeiramente desejam seguir os passos de Jesus, andar como Jesus andou, ele anda na contramão do mundo. Enquanto o mundo está cheio de violência, as pessoas cada vez mais arrogantes, prepotentes, né, respondem na cara. Você vê hoje crianças, adolescentes já crescem com essa ideia dentro de si, né, de rebater, de responder, de usar até muitas vezes a força, né? Não apenas a força física, mas a força das palavras para rebater alguma questão, alguma reclamação, né? Alguma imposição que lhe é feita. Mas Jesus ensina que a violência deve ser abolida e a força suprimida, para que a generosidade venha a ser entronizada no coração do crente, no coração daquele que verdadeiramente deseja seguir os passos de Jesus. Embora Jesus tenha obedecido à lei, ele foi cumpridor da lei como judeu, né? Principalmente no que diz respeito aos seus princípios maiores, o chamado grande mandamento, ele não se sentiu, veja que interessante, Cristo não se sentiu constrangido por transgredir as normas religiosas da tradição judaica. Cristo, é bom que nós entendamos isso, não transgrediu a lei, mas ele não aceitava as normas religiosas da tradição dos homens, da tradição da religião judaica. E tem alguns pontos aqui interessantes para que nós possamos observar que vai falar justamente sobre isso. Primeiro, o cerimonial de lavar as mãos, ou seja, os judeus tinham como tradição lavar as mãos, né? Nós não somos judeus, mas também estamos nessa tradição agora, de lavar as mãos inúmeras vezes durante o dia, por conta do que está acontecendo aí. E então eles chegaram ali e pegaram a cena, né, no momento em que os discípulos estavam ali comendo e não tinham lavado as mãos. E eles foram questionar com Jesus, mas Jesus deixou bem claro para eles que aquilo era um costume de uma religião, né? E que, na verdade, não era nenhuma falta de comportamento ético por conta dos discípulos, mas apenas eles não observaram, né, uma norma religiosa da tradição judaica. O outro ponto era comer com os pecadores, né? Quando alguém chega e vê Jesus sentado ali com Simão e mais algumas pessoas e diz assim: como pode ele se declarar o Filho de Deus e comer com os pecadores? Ora, se ele veio para salvar os pecadores, se a principal obra da missão dele era ir em encontro aos pecadores, por que ele não estaria com eles? Mais uma tradição judaica religiosa, não sentada ao mesmo lado dos pecadores, né? Cristo apenas não sentou, como amor, se entregou e morreu por todos nós, os pecadores. A obrigação ritualística do jejum. A tradição judaica impunha esse critério, ou seja, todos são obrigados a jejuar de tal forma, né? E Jesus, em Marcos capítulo 2, versículo 18 até o 22, ele vai explicar, né, acerca do jejum, que é
um ato de comunhão, né? É um ato em que o homem está ali em sua comunhão, em seu relacionamento com Jesus. Mas não era da maneira que eles queriam, porque eles queriam que isso fosse uma obrigação, uma imposição. E, por último, o uso do sábado, né? O sábado, na tradição judaica, é algo que eles têm como lei, né? Como obrigação. Se você não guarda o sábado, você não é judeu. E Jesus falou, se um animal de vocês aí se perde, ou cai no poço, ou se machuca, vocês vão deixar ele lá no campo morrendo? Vocês vão deixar ele dentro do buraco até que chegue o outro dia para que vocês possam tirá-lo? Não. Como é que vocês estão questionando porque eu curei um homem aleijado no dia de sábado? Tradição judaica. Agora veja que o comportamento ético de Jesus não combatia, né, assim o que eles pensavam, mas Jesus também não abria mão de permanecer naquilo que ele estava instruído a fazer. A forma como Jesus agiu com ética e sem procurar a ruptura nos círculos sociais que estava inserido, aquilo que eu falei. Ele se mantia na sua posição, no seu comportamento ético, porém ele respeitava as pessoas, ele respeitava os grupos sociais que ali estavam, ele debatia, mas ele não fugia dessa ideia de que ele veio ensinar e que ele estava ali com a sua vida, não apenas com as suas palavras, diferente dos outros grupos que apenas muitos só falavam, mas na prática não cumpriam aquilo que falavam. Mas Jesus cumpria. Jesus tanto ensinava como ele também se colocava como exemplo. Vai ter um comentário aqui acerca da atitude de Abraão com Isaac, quando o Senhor pede Isaac em sacrifício, né? E eles dizem aqui que isso é um clássico de antinomia, normas contrárias, né? Pois que a vida seria suprimida pelo dever religioso, como explica Norma Disley, que vai fazer um comentário a respeito disso, né? Antinomia é uma norma contrária à ética, né? Por conta de uma decisão ou de uma atitude religiosa de devoção, de obediência ou de fidelidade ao seu Deus, né? Há ocasiões em que o dever direto do indivíduo diante de Deus entra em conflito com o seu dever universal diante dos homens. Para os homens, aquela atitude de Abraão seria uma atitude deplorável. Como é que você vai tirar a vida do seu próprio filho? Ele coloca isso de lado por devoção e obediência a Deus e vai cumprir aquilo que Deus pediu para ele, para que ele pudesse fazer, ok? Responsabilidade não é meramente proteger vidas inocentes, também inclui fazer o bem positivo em prol dos outros. Segundo Jesus, é o ensino do Antigo Testamento também, é no ensino do Antigo Testamento também, que o homem é responsável por amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse que o amor é a essência da lei moral, ok? Gente, o material já foi enviado para vocês, o vídeo está sendo enviado agora para dar uma ajuda aí nessa explanadinha para vocês aí. Eu peço que vocês façam essa pesquisa durante a semana a respeito da Declaração dos Direitos Humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está aí para você, ou você faz direitinho, bonitinho, me manda por e-mail. Se você não tem condições, faça de caneta mesmo, mas faça bem com a letra legível, que eu quero ler, eu quero ver o que vocês pesquisaram, tá bom? Na próxima segunda-feira nós já vamos estar trazendo aqui a continuidade da ética no Antigo Testamento, como era essa questão ética no Antigo Testamento, tá bom? Qualquer dúvida, nos procure, fale conosco, estamos aqui à disposição para lhe ajudar naquilo que você estiver precisando, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.